Olá, tudo bem? Hoje teremos uma aula de revisão, né? Revisão para a nossa avaliação. Então, vamos revisar os principais conceitos, né? Das unidades acadêmicas que nós vimos nesse período, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pela UA, sociedade. Vamos lá, começando pelo conceito. O que é sociedade? Conjunto de pessoas que vivem no mesmo território e compartilham a mesma cultura. Se olharmos para nós, veremos o seguinte, moramos numa cidade, num estado, num país, onde, no geral, falamos a língua portuguesa e temos vários outros costumes, modo de vestir, modo de ter religião, modo de se alimentar. Portanto, todo esse conjunto, essa convivência que nós temos um com o outro, tá? Caracteriza uma sociedade. E sempre lembrando, o ser humano é um ser social por natureza. Características, né, possíveis dessa sociedade. Primeiro, uma sociedade, ela se divide ou não em classes sociais. Aqui no Brasil, a gente costuma dizer o seguinte, que nosso país é dividido em basicamente 3 classes. Classe alta, média e baixa. Não é isso? Mas nós temos também uma divisão sem classes no Brasil. As sociedades mais primitivas indígenas, tá? Não existe essa divisão. Todos, né, têm uma igualdade, têm funções diferentes, mas se igualam. É isso? Relações jurídicas, as leis criam regras, né, para que nós possamos conviver um com o outro em todos os sentidos. Educacionais, nós nos educamos, nós passamos o nosso legado, né? Todo o nosso conhecimento de geração em geração. Nós frequentamos escolas, universidades. Ali a gente passa essa herança e cria mais cultura, né? No caso, a ciência, religião, né? Nossa sociedade, pessoas professam vários tipos de religiões. No Brasil, por exemplo, predomina a religião cristã, católicos, protestantes, né? Ou evangélicos, como queiram, né? Agora sim, vamos ver as perspectivas sociológicas de uma sociedade, né? Gente, eu vou dividir a sociedade, no geral, tá, entre tradicional e moderna. Tradicional a gente pode também dizer sociedade mais antiga, não primitiva. Antiga. Então, quais são as características de uma sociedade tradicional? Ela é rural, tá vendo aí? Não é urbana. Predomínio rural, ela é estagnada no sentido de ter muito poucas mudanças. As relações são primárias, né? Ou seja, as pessoas são um relacionamento mais de família, de parentesco, de pequenas comunidades. E letrada, não quer dizer que é o que é analfabetismo. Significa, gente, que as pessoas aqui têm muito pouco acesso à cultura universal e extremamente religiosa. A religião cumpre aqui uma função de união, de repasse cultural, perfeito? De criadora de costumes, não é isso? De moral. E eu tenho, por outro lado, a sociedade moderna, em que nós estamos inseridos. Ela é o quê? Urbana, ela é dinâmica, ela se transforma constantemente e as relações são complexas, vai além da família. Olha o nosso caso, professor-estudantes, estudante-estudantes. Nossas relações de trabalho, não é isso? Ela é letrada, gente. Significa o quê? Que a cultura universal está mais presente nessa sociedade chamada de moderna. E ela é secularizada. Gente, ela não é que ela seja menos religiosa. Ela é religiosa, só que a religião aqui não é um guia para tudo, como se vê nas sociedades rurais. Esses são os principais conceitos da UA, sociedade. E aí a gente passa, gente, para o A, minorias sociais. Vamos para o conceito? São grupos marginalizados. Gente, não é bandido. Marginalizado significa estar à margem. São grupos marginalizados dentro de uma sociedade devido ao aspecto econômico, sociais, culturais, físico-religiosos. Ou seja, minoria não quer dizer pouco, menos, mas significam grupos que foram marginalizados nesses aspectos aqui colocados, né?
Qual é a consequência de ser minoria? É de sofrer preconceito, não é isso? Eu ter uma ideia sobre você sem te conhecer. Mas tá lá, ó. Vamos para o aspecto social, por exemplo? Preconceito contra pobres, isso é fortíssimo no Brasil, não é? Preconceito a negros. Olha como o Brasil está se revelando nos últimos tempos, né? Aí eu tenho a estigmatização, né? Ou seja, um status valorizado. Significa, por exemplo, se eu disser que sou pobre, olha a estigmatização, tá vendo? Eu sou inferior, eu sou pior, né? Aí eu tenho a estereotipagem. Eu vou julgar você por pertencer a um grupo. Por exemplo, o fulano é político, ixi, é bandido, é ladrão. Tem que ter cuidado com isso. São todas formas de preconceito. Aí eu tenho algo que é extremamente comum. O bullying, né? Ou seja, intimidar, humilhar, discriminar, né? Isso, gente, é sempre muito comum acontecer em escolas, mas nos trabalhos também, né? A bullying foi muito ligada à questão do adolescente, mas ele está presente no nosso mundo adulto. Nas relações de trabalho isso acontece demais. Eu encontro alguém que foge do aspecto geral do grupo, aí eu vou fazer o quê? Piadinhas, gracinhas, brincadeiras sem graça, né? E aí entra a questão, gente, de uma minoria que hoje ela tem que ser organizado, né? Para exigir direitos, não é isso? Para se defender, né? Que são o quê? Os homossexuais. Então, a homofobia significa o quê? Uma ojeriza. Significa, gente, a pessoa detestar pessoas que se declaram gays. Isso é comum no Brasil? Extremamente comum. Espero que tenham compreendido bem esses principais conceitos das minorias sociais. Aí eu passo, gente, para o diversidade e tolerância. Vamos para o conceito? Né? Diversidade diz respeito à existência de uma grande variedade de culturas antrópicas, ou seja, culturas humanas. Manifestações culturais que nos revelam essa variedade, tais como linguagem ou línguas, né, gente? Olha a variedade de línguas que há no mundo. Danças, olha no Brasil. Nordeste o forró, sambinha lá no Rio, aquelas danças tradicionais gaúchas, né? Vestuário, modo de se vestir, é tão complexo, tão diversificado. Religião, idem. Quantas religiões existem no nosso país? Inúmeras, não é isso? Umas mais bem aceitas que outras, não é isso? E outras tradições, né? Ou seja, toda cultura, as suas diferenciações, eu vou chamar isso de diversidade cultural. E aí eu entro no conceito de tolerância. Eu tenho uma diversidade, eu tenho uma variedade imensa. Ou seja, pela lógica, pelo menos na minha lógica, seria o seguinte: se existe uma grande diversidade de tudo, as pessoas tinham que ter o costume de ver essas diferenças e falar, nossa, olha que legal, que bacana. Mas aí, gente, surge um tema, a intolerância, não tolerar a cultura do outro, né? Então vamos ver o conceito de tolerância? Define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Ou seja, eu vejo uma cultura que diferencia na minha, mas eu tolero, eu aceito. Né? Gente, do passado até hoje, né? A gente tem uma dificuldade imensa, né, de tolerar algo que difere demais da nossa cultura. Por exemplo, muitos nem conhecem a religião islâmica, mas têm um profundo preconceito, intolerância a ela. Então, tudo que sai do costume usual, eu vou chamar de intolerância. Agora, a tolerância deveria ser a minha capacidade de compreender, entender e de aceitar as diferenças que existem. Aí eu entro, gente, na UA, promoção da igualdade de gênero e orientação. Você está vendo, gente, que cada unidade acadêmica ela vai complementando a outra, né? Olha esses conceitos. São esses conceitos básicos e simples que estão na avaliação de vocês. Você vê, não tem grande segredo, porque um se liga ao outro, né? Aí eu começo, né?
A igualdade de gênero significa o quê? Que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres. Também é conhecida como igualdade sexual, né? Esta é considerada a base para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e discriminações. Gente, vamos ver, o Brasil é uma sociedade machista. As mulheres ainda ocupam, tá, menos cargos importantes que os homens. As mulheres são maioria no Brasil, mas se eu entro no mundo da política, elas são minorias. As mulheres ainda ganham menos que os homens. Isso não pode. Isso não pode. Então, gente, ó, a igualdade de gênero significa o quê? Que homens e mulheres são iguais. Devem ser tratados como iguais, né? Aí vem o termo orientação sexual. Olha a diferença. Se refere ao desejo afetivo sexual, romântico ou não romântico, que uma pessoa tem por outra. Feito? Então, gente, na orientação sexual é a escolha, tá? É o desejo que se tem pelo outro. Aí vem um termo, gente, né? Que hoje em dia ele chama muita atenção. Ele chega a ser polêmico, que é a orientação de gênero. O que é isso, afinal de contas? Gênero significa sexo. É a diferenciação entre homem e mulher, né? Ou seja, quase todo mundo nasce homem ou mulher. Tem exceção? Sim, tem exceção. A biologia prega as suas peças. A biologia, ela é anterior à moral humana. Aí eu tenho que... Tá vendo, gente, que a moral, ela é artificial ao ser. Porque a biologia, ela não vai ficar só nisso, não. Existem exceções. Quem? Os hermafroditas. O que é hermafrodita, gente? São pessoas que nascem, tá, com uma vulva e nascem com um pênis. Recentemente eu vi um caso nos Estados Unidos de um garoto, né, que ele foi no médico, né, e o médico falou assim, olha, o seu pênis é infértil, mas o seu útero é fértil. Ele se descobriu no médico mulher, né? O que ele fez? O médico disse que em casos como o dele, logo o útero, né, gera um tumor. Então, ele fez um tratamento, engravidou, vai ter um filho. E agora, ele vai deixar de ser homem e vai ser uma mulher. Gente, vocês estão vendo como esse caso é interessante? É para quebrar o moralista, os preconceituosos, né? Então, voltando aqui, né? A forma como a pessoa sente-se em relação ao próprio corpo, tem homem que não se vê homem, se vê mulher. Há mulheres que não se veem mulheres, se veem homens, né? Em relação ao próprio corpo e como ela define-se, vão além do seu sexo de nascimento. Então tem pessoas que falam assim, nasceram homens, mas não se veem homens. O que elas vão se declarar? Mulheres. E hoje a lei dá garantia para isso no Brasil. Não é isso? Sociedade, às vezes, meio assustada, as pessoas mais conservadoras não aceitam isso de forma alguma, mas a lei já caracteriza. Vamos lembrar, né? Nossa aula de cidadania, que o que a maioria pensa é que passa a se tornar lei com o tempo. Ok? Aí vem, gente, ao ar, cultura afro-brasileira e indígena na sociedade brasileira contemporânea nos dias de hoje. Primeira coisa que é importante, qual é a base da cultura brasileira? É a união de 3 etnias indígenas, os nossos índios, nossos variados índios, não é, gente? Eu tenho índios no Brasil de várias culturas, línguas diferentes. Europeus, no início os portugueses. Hoje, por exemplo, nós temos gente de várias partes da Europa. Africanos, não é isso? Vieram como escravos para o Brasil. E hoje você vê africanos vindo para o Brasil, né? Que vêm de outros países sul-americanos, que vêm da própria África, não é isso? Procurando uma vida melhor no Brasil. E a gente procurando viver na Europa, nos Estados Unidos, para tentar ter uma vida melhor do que a gente tem no Brasil, né? Vai entender a complexidade humana, né? E esses povos, gente, eles tiveram uma contribuição riquíssima para a cultura brasileira. A cultura brasileira, gente, ela não consegue se separar desses 3 elementos. Eles são a parte importantíssima. E aí vem um problema, né?
começa-se a ter preconceitos a índios e a africanos. E muitos que têm preconceitos a essas etnias, né, repetem, né, usam elementos culturais que vieram deles. Gente, o ato de dormir numa rede, isso é indígena. O hábito brasileiro de tomar banho todos os dias, isso é indígena. Vem dos nossos índios. Palavras como abacaxi, isso é indígena, está no nosso idioma. Pega a questão do africano, gente, os remeleixos que o brasileiro tem. A gente fala de samba, né? Gente, o remeleixo que o brasileiro tem no forró, por exemplo. Gente, essa animação corporal do brasileiro, isso é africano. A alimentação, a comida baiana é extremamente influente, não é isso? Gente, a tradicional feijoada dos sábados, isso nasceu nas senzalas, com os negros escravizados. Depois tomou conta da classe média alta do Rio de Janeiro. E aí se espalhou por todo o Brasil. Não é isso? No Rio se faz com feijão preto, tradição portuguesa, né? Português adora feijão preto. E aqui no Nordeste, por exemplo, eu já comi feijoada com feijão carioca, etc. Né? Então, gente, os elementos dessas culturas são riquíssimas e fazem parte do conceito geral. Só que aí, gente, vem a ideologia eurocentrista, que faz o quê? Coloca o elemento europeu acima dos demais. O elemento europeu, gente, predominou a língua, a religião, sem dúvida nenhuma. Mas por que ser superior? Porque aí, foi um elemento de opressão europeia que submeteu esses povos. Mas o Brasil, na verdade, ele é fruto, tá, desses 3 grandes pontos étnicos. Eu olhar o Brasil como uma forma europeia e desprezar os demais, eu estou me depreciando, porque eu faço parte desses 3 elementos. E aí surge um termo, gente, que está na moda hoje em dia, que é o racismo estrutural. O que é isso? A naturalização de situações que promovem a discriminação. Você quer ver um exemplo? Onde estão os índios e os negros nos melhores cargos do país? Não estão. É raro. É raridade. E isso, gente, é racismo estrutural. Gente, por que se mata mais negros do que pessoas brancas no Brasil? Por que as pessoas negras são mais favelizadas? Gente, isso é racismo estrutural. E a sociedade brasileira, ela tende a negar. Recentemente, o vice-presidente da República disse que não existe racismo no Brasil. E ele é um general do Exército. Mas se você for contar quantos generais do Exército são índios ou brancos, raridade. Isso é racismo estrutural. Olha o nosso estado da Bahia. Quantos governadores negros nós tivemos? O estado mais negro do Brasil. Nenhum. Por quê, gente? Isso vem de uma longa cultura sociológica brasileira. Gilberto Freire cria o conceito de democracia racial. Ele diz o seguinte: brasileiro é fruto de misturas. E essas misturas fizeram com que o brasileiro não fosse preconceituoso como os americanos. Gente, esse pensamento sociológico criou esse problema. Criou racismo estrutural. Porque aí eu tendo a falar, não, eu tenho um amigo negro, amigo indígena, não tem nada a ver, não. Isso é coisa da cabeça, não é. Olha para a sua sociedade e você vai ver que o negro, o indígena são minorias, são marginalizados. E essa marginalização tende a acabar com o quê? Com a consciência. Essa aula, por exemplo, tem um sentido de conscientizar. As leituras que vocês fizeram, as atividades que vocês fizeram, vem trazer a conscientização. Que você está percebendo a diversidade. Como é complexo tudo isso. Para terminar, gente, né? Ao ar, moralidade e problemas étnicos. Né? O que é a moral, afinal de contas? Olha só. É a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aqueles que são distinguidas como próprios e as que são impróprias. Ou seja, é quando a comunidade, um grupo, a gente diz que uma coisa é certa e outra é errada. E esse certo e errado existe um sentido. O certo, o que a maioria considera,
O errado, gente, é o que a maioria considera como errado. Eu volto naquele caso, né? Gente, se eu voltar para o passado, na Roma Antiga, homens e mulheres se relacionarem com crianças era a coisa mais normal do mundo, era aceito, sem problema. Hoje em dia, isso se chama pedofilia. Apesar que pedofilia, gente, é uma doença que existe tratamento, tá? Então, pedófilo, né? Ele nasce pedófilo, tá? Mas a sociedade não aceita que esse pedófilo abuse de uma criança. Isso não é inaceitável. Se torna um crime. Se torna um crime. Aí vem o conceito de ética. Ética ou filosofia moral, né? É o estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. Então, o que a ética faz? Gente, por que isso é certo? Por que isso é errado? Por que aquela comunidade considera aquilo certo ou considera errado? Esse é o fator da ética. E a gente pode também tratar a ética, gente, como um código de regras. Não é isso? Ou seja, tudo que é certinho. Tá? Por exemplo, existe a ética profissional, que vai regular a atividade de vocês. Né? E aí, gente, ó, um problema ético é tudo que não é certo, correto, nem atende aos padrões e afeta diretamente a sociedade e os indivíduos. Roubar é ético? Não. Corrupção é ético? Né? Não é ético. Então isso se torna o quê? Uma problemática, ou seja, um problema ético. E a moralidade, gente? Né? Moralidade está associada às noções de justiça, ação e dever. A pessoa moral é aquela que traz consigo a justiça, a ação de fazer, o dever cumprido. A moralidade não se relaciona àquilo que cada um quer para si, e sim a forma de agir para o outro. Então, a moralidade, gente, é o fazer o correto aos outros, à comunidade. Gente, são conceitos tão simples que um ligado ao outro. Ou seja, fácil, não é isso? Extremamente fáceis. E outra coisa, são conceitos que estão presentes no nosso dia a dia. Né? Essa é a grande riqueza, tá? Dessas unidades acadêmicas que nós estudamos nesse semestre. Ok? Valeu? Muito obrigado. E não se esqueçam que dias melhores virão.